A paz do Senhor, amados irmãos, sou diaconisa Graça Barros, estamos aqui para ministrar mais uma pré-aula da revista EBD Betel. Eu sou de Aparecida de Goiânia, Goiás, da Assembleia de Deus Madureira. O meu pastor dirigente é o Edson Pampona e o nosso pastor presidente, Newton Pereira Abreu. Mais uma vez aqui, a convite do pastor Luciano Alves, para juntos, ministrar esta pré-aula, que tem como título A Fidelidade, Bondade e Veracidade de Deus. Texto áureo. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Salmo 88, verso 1. Verdade aplicada. Podemos destacar a fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, pois Ele não muda. Objetivos da lição: ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. Mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. E ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Os textos de referência se encontram em Salmo 89, nos versos 2, 3, 5, 8, 24 e 33. Amém? Introdução. O salmista diz que a sua boca anunciará a fidelidade de Deus, não se calará. Esse atributo é próprio dele, pertence à sua natureza, é algo que o destaca. Aquilo que é inteiro do seu caráter não é imutável nem enganoso. Bom, então, aqui na introdução nós vamos voltar ao texto áureo, onde nós vamos estar falando sobre o Salmo 89, que ele tem sido chamado de o Salmo da aliança, eterna de Deus com Davi, Então, ele recorda aqui as promessas, do trono de Davi. Fala que seria estabelecido, eternamente, Então, nós vamos ver aqui que o salmista ele vai iniciar o texto com um louvor de exaltação a Deus pelas grandezas das suas promessas, Então, ele vem reafirmar a fidelidade de Deus, as suas promessas e a realização delas, na pessoa do maior filho de Davi, que seria o Messias, Jesus Cristo, chamado lá em Mateus 21:9, Jesus é chamado filho de Davi. Então, essa aliança, ela é chamada de aliança davídica, que se refere à aliança de Deus com Davi, Quando Deus fala com o profeta Natã, lá em 2 Samuel 7, que ele fala para Natã, fala com Davi para que ele levante uma casa para que ele possa fazer morada, Então, nós vamos ver que esta aliança, ela foi uma aliança incondicional, Ou seja, não dependia, da obediência nem de Davi e nem do povo de Israel, porque as promessas de Deus dependem exclusivamente dele, para serem realizadas, Então, nós vamos ver aqui que essa aliança, nela se encontra várias promessas, Desde lá da aliança, da aliança abraâmica, até chegar na culminância, onde tudo se resumiria no Filho de Deus, no Filho de Davi. Então, em resumo, essa aliança, nós vemos podemos ver aqui 4 palavras, Primeira, que é casa, onde Deus promete para ele uma dinastia,
da linhagem de Davi, ou seja, todos os reis, todos os líderes sairiam da linhagem da casa de Davi, né, que começou com Salomão na edificação do templo até a chegada do Messias, né, o Jesus, o filho de Davi, que seria o reino eterno, né? Então, o reino queria dizer o quê? Que referia-se a um povo que seria governado por um rei, né? Então, nós tivemos aí, né, o nosso rei maior, né, Jesus Cristo, que veio, né, e prometeu voltar para governarmos junto com ele, né? O trono, ele está se referindo à autoridade desse governo sobre, né, a nação, sobre o povo. E quando ele fala para sempre, ele está dizendo que se refere à natureza eterna, né, incondicional dessa promessa. Ou seja, então aqui nesse salmo, né, nós vamos estar percebendo essa aliança davídica, né, que é a aliança que Deus fez com Davi, desde o início, né? Tópico 1. Tópico 1, nós vamos ver aqui que, segundo a teologia sistemática, né, os deuses das religiões do Oriente próximo eram volúveis e caprichosos, mas a exceção, ele é fiel na sua natureza. A exceção era o Deus do povo de Israel, porque ele é fiel à sua natureza. Bom, quando está falando aqui que os deuses, eles eram volúveis, ou seja, eles eram volúveis e caprichosos, quer dizer que esses deuses, eles tinham mutação. Eles mudavam de lugar, né? Então, eles eram irregulares, ou seja, uma hora era um deus, era um boi, outra hora era um bezerro, outra hora era um leão. Então, eles viviam mudando, né, esses deuses deles, essas imagens, todas essas, né, imitações que eles arrumavam, né, naquele tempo. O Deus de Israel era diferente desses deuses. Então, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, né, ele apresentava o quê? Fidelidade, né? Ou seja, em sua natureza e em suas ações, a fidelidade era presente ali, era a marca registrada, né? O que vem a ser uma marca registrada? A marca registrada é um nome, né, que simboliza a nossa identidade. Então, essa fidelidade de Deus, ela é a nossa marca registrada, né? É ela que vai nos identificar, né, como sendo, né, os filhos de Deus, porque essa fidelidade, ela é a nossa forma de proteção, né? Então, essa fidelidade que vai estar nos encorajando, essa fidelidade que vai estar nos colocando, né, de pé, porque nós sabemos aqui que a natureza de Deus e as suas ações elas é de um Deus amigo, né? É um Deus amigo com quem eu posso, né, falar das minhas intimidades. Ele é um Deus Pai, que é para quem eu posso pedir, fazer os meus pedidos, né? Ele é a nossa porção, ou seja, essa porção, ela é dada a cada um de acordo com a sua necessidade. Então, isso é que é a nossa marca registrada com Cristo, né? Porque é por isso que nós vamos ver lá em Isaías 25:1, né? O profeta, ele tem essa firmeza, né? O profeta Isaías, ele vai falar ele vai falar em nome de toda a igreja, né? Então, o que ele fala? Ele exulta, né? Ele exulta esse Deus da fidelidade, né? Esse Deus da confiabilidade, né? Então, ele fala em nome de todos, mas aí ele fala que primeiro ele vem falando que tu és o meu Deus, ou seja, tu és o meu Deus, tu és o nosso Deus, né? Então, com isso, ele está tendo firmeza, ele crê naquilo que ele fala. Então, assim, nós temos que ter essa credibilidade, né, em Deus. Depois ele vai falar também, ele fala assim, que tu
em ti exultarei, ou seja, ele faz uma forma de essa expressão, ele utiliza para denotar, né, todo o seu louvor a Deus, né? Fala da sua grandeza, da sua benignidade, da sua bondade, dessa fidelidade que o Senhor tem com todos nós, né? Então, o profeta Isaías aqui, ele se dirige ao Senhor como uma oração de exultação e de louvor. Então, ele vai falar, né? Ele fala para o povo que todos, né, que aceitaram a Jesus, que tem ele como único Senhor e Salvador, deve exaltá-lo em todo tempo, em todo lugar, né? Porque ele faz grandes coisas, é ele que opera as maravilhas. Desde o princípio a gente vê, né, as maravilhas que o Senhor vem operando, o cumprimento das suas promessas sendo feito, né? E então isso nos dá a certeza de que tudo que ele prometeu vai acontecer, né, para cada um de nós, né? Então nós vamos agora para o tópico 1.1. Deus é fiel a si mesmo. A questão de negar-se a si mesmo é uma questão do caráter de Deus. O caráter de Deus não muda nem sofre sombra de variação. Então, nós já vimos aqui, né, quando nós referimos ao objetivo, que Deus, ele é imutável. A diferença do Deus com os outros deuses, né? Então, é porque esse Deus, ele não pode negar a si mesmo, né? Fala aqui que ele é fiel, né, a ele mesmo. Então, ele não muda, ele não é Deus de falar, não cumprir, de prometer e de esquecer ou de ver necessidade, não socorrer, né? Então, em 2 Timóteo 2,3, fala assim, ó: se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, né? Então, mesmo quando a gente não é fiel com Deus, ele é fiel conosco sempre, né? A gente pode ver que esse Deus é ele quem criou tudo que existe, os corpos celestes, ele criou tudo, mas tudo diferente dele é tudo mutável, né? Ou seja, o sol, um dia tem sol, outro dia não tem, né? Um dia a gente olha para o céu, a gente vê as luas, outro dia não vê, né? Um dia tá de chuva, outro tá de sol, hora faz calor, hora faz frio, né? Então, isso mostra para nós que as coisas que Deus criou são mutáveis, mas que ele não, ele permanece para sempre. Em todo lugar que você estiver, que você procurar por ele, que você clamar o nome dele, ele vai estar presente para te socorrer, para te ajudar, né? Por quê? Porque fala que ele é o nosso escudo e broquel, ou seja, ele é um Deus ajudador, né? Ele é um Deus protetor, né? Em todo tempo nós podemos abrigar nele, né? Porque é nele que os justos vão alcançar a misericórdia, né? E isso nos faz, né? Isso nos faz olhar para o Salmo 91, onde Davi ele vai testemunhar, né, de toda essa confiança em Deus, né? Então, quando ele fala lá, né, que ele nos livrará do laço do passarinheiro, olha, eu posso crer que o Senhor vai me livrar de todas as ciladas que estão tramadas contra mim, né? Quando ele fala da peste perniciosa, se nós estivermos firmes no trono da graça, nós vamos receber a misericórdia sobre as doenças, as pestes, né? Ele fala que 1000 cairão ao nosso lado, mas nós não seremos o que? Atingido. Então nós temos que crer, porque isso são promessas do Senhor que ele prometeu. Então ele é fiel, porque ele não vai fugir, né, da essência dele, que é essa fidelidade de estar nos socorrendo, né? Então é ele quem nos traz toda essa proteção, essa ajuda. Então Deus, ele vem nos proteger, né, completamente. Quando nós estamos
firmados na sua palavra, né? Então, ele vem nos auxiliar no combate às lutas, às dores, aos sofrimentos, né? Então, nós vamos ver aqui que as nossas orações, elas devem ser pautadas na vontade do Senhor e não na nossa. Porque, segundo a palavra de Deus, né, os planos de Deus são bem maiores para cada um de nós, né, do que os nossos próprios sonhos. 2.2, né? Então, 2.2 tem como título: Deus é fiel nos seus propósitos. Olha, o propósito de Deus na salvação da humanidade independe da aceitação ou não de alguns homens e de Satanás, como seus anjos, né? Pois vai acontecer. Ora, então nós sabemos que o propósito de Deus para o homem é a salvação de vida eterna. Nós vimos que para isso o Senhor deu o seu próprio Filho, né? Em prol dessa salvação de vida eterna, para a remissão dos nossos pecados, né? Então, que o Senhor, na fidelidade dele, é que repousa a nossa esperança, né? Porque tudo que ele prometeu, a gente crê que vai se cumprir. Mesmo quando nós estamos nos momentos de nossa vida, onde nós estamos passando por algum deserto, né? A gente percebe que às vezes a gente acha que as promessas de Deus, né, passou da nossa vida. Não. Quando a gente está no deserto, é um momento onde o Senhor, né, permite, né, da gente estar, porque às vezes nós mesmos desviamos os caminhos, né? Deus quer que nós vamos por um caminho e nós por nós mesmos escolhemos outro. Então, aí assim, nós vamos, né, por caminhos tortuosos, né, porque a gente deixa de crer nesse Deus, né, poderoso, nesse Deus que nos orienta, nesse Deus que nos protege, que nos livra, e nesse Deus que cumpre, né, as suas promessas sobre a nossa vida. Então, nós devemos, em todas as situações, né, nós devemos confiar no Senhor, né, olhar para a sua fidelidade, né, em tempos passados, olhar nos testemunhos que nós recebemos, né, nós ouvimos das pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, assim, que as promessas do Senhor, se Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida, porque Ele é fiel nos seus propósitos. E o propósito do Senhor é a vida eterna para nós, né? Então, nós podemos confiar na fidelidade de Deus, pois mesmo no deserto é possível frutificar, porque é no deserto, muitas vezes, que nós vamos olhar, né, para dentro de nós mesmos e buscar encontrar aquilo que estava perdido, e nós voltamos para Deus, né, mais fortificados, mais fortalecidos, né, mais acreditados, né, em Deus. Então, agora, nesse momento, eu quero fazer duas perguntinhas, né, assim, por que a gente passa por isso, né? Primeira pergunta, onde temos colocado o nosso coração? Então, quando nós estamos no deserto, nós vamos meditar sobre isso. Onde é que nós temos colocado o nosso coração? Porque a palavra do Senhor diz que onde está o nosso coração, é ali que nós estamos, né? Então, quando tivermos passando por tribulação, por lutas, por deserto, por dificuldade, então que nós possamos observar nessa pergunta, onde está sendo colocado o nosso coração? Uma outra pergunta onde nosso coração repousa quando nós somos afligidos ou tentados? Onde eu devo repousar? Onde eu busco repouso? Onde eu vou buscar o descanso quando eu estou aflito, né? Então, são questões para a gente estar pensando. E essas questões, elas aparecem principalmente quando nós estamos no deserto, né? E então, nós sabemos que quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós aprendemos a discernir, né, as circunstâncias divinas das circunstâncias humanas, né? Isso por quê? Porque lembra que quando Jesus
voltou para o Pai, ele disse que ia deixar para nós um Consolador. Então, é o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, né? Que vai nos ajudar, é quem vai nos habilitar, né? A estar discernindo o que é carne e o que é espírito. Porque o que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, nós temos que saber discernir, e quem vai nos ajudar a achar esse discernimento é o Espírito Santo de Deus, né? Então, como nós podemos confiar em Deus? Como? Às vezes eu pergunto, como que eu vou confiar em Deus? Bom, se eu conheço a Deus, eu vou confiar em Deus, né? Jesus disse aos discípulos, né, que subiria aos céus, porém não nos deixaria esse Consolador. Então, por isso que nós vamos ter que confiar, né? Nós vamos confiar em Deus, porque Ele prometeu. Então, esse Consolador, ele está dentro de cada um de nós. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, de todo o nosso coração, o Senhor cuida de todo o resto. Basta que nós o reconheçamos como nosso Senhor e Salvador, que nós o aceitamos, né? Então, assim, lá em Salmo 37:5, vai dizer que é Ele que abre portas, é Ele que fecha portas, né? E que ainda assim nós devemos confiar, né? Porque a palavra nos afirma que o Senhor é quem nos guia. Então, se nós estamos, né, pautados na palavra do Senhor, confiante que Ele nos guiará, que Ele nos abençoará, que Ele vai nos dar a vitória no tempo dele, não no nosso, né? Então, o Senhor, Ele vai estar sempre à frente, né? O Espírito Santo estará nos conduzindo. Então, primeiramente, nós devemos o quê? Buscar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Então, primeiramente, eu busco ao Senhor. Depois, né? Tudo mais Ele vai acrescentar. Em Salmo 31:8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves guiar, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Então, meus amados, por que preocupar, né? Então, nós não devemos nos preocupar, nós temos que caminhar segundo as promessas que Deus tem para nós, né? Porque fala que as promessas de Deus, elas são para os pais e são também para os filhos, né? Aí um exemplo aí que nós temos, né? De Davi, né? Que ele teve promessa para Davi, mas teve também para os filhos de Davi, né? Então, quando nós agimos de acordo com a vontade do Senhor, nós recebemos as bênçãos. Ou seja, mas quando nós agimos de forma desobediente, também vamos colher os frutos, né, da desobediência. Então, nós vimos que Jesus lá, ele veio para cumprir a palavra de Deus, né? Ele nasceu da linhagem de Davi, né? E o seu reino agora é eterno, ou seja, para todo sempre, né? Então, em 2 Samuel 7:16 diz: o trono de Davi o trono de Davi está estabelecido pela eternidade. Então, se eternizou o trono de Davi, a palavra mostra aqui a partir de Jesus Cristo, né? Que é o nosso rei. Então, a gente diz que quando nós temos, né, problemas, né? Quando esses surgirem, que nós temos que lembrar das promessas de Deus, saber confiança dele, saber que ele é Deus, que ele pode, que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o Rei dos reis, que ele é fiel, que ele é amoroso, que ele é bondoso, que ele é misericordioso e que a sua justiça, ela é feita sobre cada um, né, de acordo com as suas obras. Então, nós, né, temos que confiar nesse Deus, porque Ele é fiel a todos os seus propósitos, né? 1.3, nós vamos ver que Deus é fiel nas suas promessas. Bom, se Deus é fiel nos seus propósitos, logicamente,
ele não vai negar-se a si mesmo e vai ser fiel também, né, a todos os seus propósitos, né? Então, nós vamos ver que as promessas de Deus, elas são oral e escrita, de bênçãos terrenos e de bênçãos celestiais. Ou seja, as bênçãos terrenas são os bens materiais que o Senhor nos proporciona, né? Então, é mais fácil eu falar de um Deus, né, que sara, de um Deus que abençoa, de um Deus que cura, de um Deus que faz milagre, de um Deus que repreende, de um Deus que exorta, né? Ou seja, pois falar da prosperidade agrada aos ouvidos, né? Agrada aos ouvidos humanos. Agora, em contrapartida, quando nós falamos, né, de compromisso com Deus, né, a maioria às vezes se sente, né, até ofendido, né? Porque se a gente disser para alguém, né, que temos que cumprir o que está escrito, a pessoa vai dizer que ela tem um livre-arbítrio, que Deus, né? Então, muitas das vezes a gente encontra várias respostas, né, para as pessoas falam isso. Mas a própria Bíblia, ela vem falar para nós, né, que os ouvidos, eles não suportam a sã doutrina, né? Então, muitas pessoas são conhecedoras, sabem a vontade de Deus, sabem os propósitos de Deus, mas não querem cumprir. Por quê? Porque os seus ouvidos não querem ouvir, ou mesmo se ouvir, né? Mesmo se ouvir, finge, né, que não entendeu. Então, eu quero lembrar aqui para os irmãos que ao contemplarmos as bênçãos espirituais, nós podemos perceber que elas são muito superiores às bênçãos terrenas, né? Por quê? Porque elas são acompanhadas pela eternidade, né? Primeiro, porque nós somos escolhidos. Olha que maravilha, né? A gente está no nosso trabalho, fez um bom trabalho, o chefe nos escolhe, dentre tantos, ele nos escolhe. Nós vamos chamar isso de bênção, né? Então, Deus nos abençoou primeiro porque ele nos escolheu, né? Antes da gente escolher o Senhor, ele já nos escolheu, né? Então, nós somos escolhidos. Ou seja, né? Isso para nós é uma questão de honra, né? Ser escolhido e ainda mais por Deus, né? Segundo, porque nós somos adotados, ou seja, João 1,12 vai falar que fomos chamados de filhos de Deus. Olha que maravilha! Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador e Senhor, né, Deus agora nos dá o direito, né, de ser co-herdeiro com Ele, né? Então, nós somos chamados agora de filhos, filhinhos amados, né? Então, gente, será que uma criancinha, né? Quando uma criancinha, ela tá no orfanato ali, largada, jogada, né? Quando aparece alguém para adotar essa criança, o que será que essa criança vai sentir? Não é? Ela vai sentir o quê? Ela vai sentir uma mudança completa. Porque agora ela vai ter uma casa, ela vai ter uma família, vai ter um pai, vai ter uma mãe, vai ter alguém que se preocupa com ela, vai ter alguém que zela por ela, né? Vai ter alguém para auxiliar. Então, é assim que Deus cuida de nós, né? Então, a partir do momento que nós somos chamados e aceitamos, somos adotados como filhos de Deus, então, da agora para frente, a proteção divina recairá sobre nós, né? Então, nós estamos protegidos, lavados, remidos no sangue de Jesus, né? Então, nós somos agora co-herdeiros de Cristo. E em terceiro lugar, nós somos comprados, né? Então, em 1 Coríntios 6,20, Paulo diz que fomos comprados com preço. E a Bíblia diz que nosso preço excede ao ouro, a pedra preciosa, né? Pois nós fomos comprados com sangue incondicional
do Cordeiro de Deus, né? Que maravilha, né, irmãos? Então, se a gente pensar assim, o quanto Deus nos ama, a gratidão, né? A grandeza desse amor de Deus por nós, né? E então, por último, né? Nós vamos ver aqui que nós fomos selados, né? O que é um selo? O que é um selo para uma carta? O selo para a carta vai dizer o quê? Para onde aquela carta tem que ser enviada, aonde ela tem que chegar. Então, nós somos selados aqui. Em Efésios 4:30 diz: a Bíblia nos manda a não entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então, o que é simples aqui? Um simples selo para uma carta é toda garantia. Então, assim, é para nós também, né? Então, se nós fomos selados com Cristo, né, nós temos a garantia de que a promessa de Deus vai se cumprir, de que um dia nós iremos, né, morar no céu, né? Porque assim como a carta chega ao seu destinatário pelo selo, nós que fomos selados, né, pelo sangue do Cordeiro, nós também iremos chegar, sim, a essa salvação tão almejada por Deus para nós, né? Então, amados, não existe bênção material não existe uma bênção material que contemple tudo isso. Portanto, as bênçãos espirituais, elas estão muito superiores às bênçãos materiais. Então, que isso fique, né, para que nós possamos entender, né, que as bênçãos de Deus, as vitórias são para todos, mas as bênçãos são para os escolhidos, né? Vitória todo mundo pode ter, mas a bênção é só os escolhidos, os obedientes, aqueles que realmente aceitaram de todo o coração, que coloca Deus em primeiro lugar, que busca fazer a sua vontade, né? Quando se acha errante, pede perdão, porque nós sabemos que Deus é bom, que Ele vai nos perdoar, que Ele é amoroso, que Ele vai nos instruir, que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos retornar, né, ao primeiro amor. Então, nós não podemos esquecer, né, dessas bênçãos espirituais que são muito mais valiosas do que as bênçãos terrenas, né? Porque sabemos que quando nós passamos da morte, quando nós passamos desta vida para a vida eterna, tudo que é terreno vai ficar, mas o que é eterno nós vamos ter o nosso galardão no céu. Que maravilha, né? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Pensando nessas coisas, nós ficamos tão felizes e gratos, né? Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Vamos passar agora para o tópico de número 2, que nós vamos ter como título a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é eterna, infinita, ilimitada e abundante. Pode ser definida como as perfeições coletivas. Então, nós vamos ver aqui que essas perfeições coletivas, né, de Deus, nos seus atos e na sua benevolência, né, é porque Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é ilimitado e Deus é abundante. Então, aqui nós vamos estar suprindo todas as nossas necessidades, né? Nessa bondade que o Senhor se oferece para nós. Então, no 2.1 vai dizer que Deus é bom o tempo todo. Aí diz assim: a bondade de Deus é um atributo comunicável que os seres humanos podem usufruir e participar. Bom, então se a bondade de Deus é um atributo comunicável, ela está dizendo para nós que nós podemos participar de tudo isso aqui, né? De tudo que nós podemos usufruir. Além de usufruir, nós também podemos exercer, né? Então, nós vamos desfrutar das duas formas, recebendo e dando. O quê? Olha, nós podemos dar amor, carinho, amizade, bondade,
misericórdia, compaixão, né? Então, nós podemos usufruir disso tudo e também podemos, né, participar com Deus dessa bondade dele. Só com uma diferença, que a nossa bondade, ela é mutável e a bondade de Deus jamais muda. Então, essa é a diferença da bondade de Deus com a diferença da bondade humana. Porque a hora eu posso ser bom com meu irmão, né? Porque me convém, ora não tem conveniência, eu não preciso ser bom, né? Então, com a mesma pessoa, ora eu sou boa, ora não sou. E isso por quê? Porque nós somos humanos, não somos perfeitos. A perfeição é para Deus. Que a sua bondade, ela é tanta, né? Que Deus nos deu, chamamos de livre-arbítrio, né? Fala que a Bíblia nos deu esse livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio, ele é, muitas das vezes, né? No meu ponto de vista, né? Enganoso, né? Porque, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, nós somos livres, mas em Cristo, né? Somos livres em Cristo para fazer aquilo que ele fala que a gente tem que fazer, né? Então, muitas pessoas confundem esse livre-arbítrio, né? Mas o homem, ele não sabe aproveitar desse livre-arbítrio que Deus, né, deixou para nós. Lembra de Adão lá no Éden, né? Que aconteceu lá no Éden? Quem não gostaria de morar no Jardim do Éden? De ter toda aquela vida, usufruir de tudo, sem precisar trabalhar, sem conflito, vendo Deus todos os dias, falando com Ele, tendo alguém, né, que se preocupava com eles lá. Então, é isso, né, que a gente não sabe fazer com o livre-arbítrio. O que aconteceu? Né? Então, pecaram, né? E por eles entrou o pecado, né, na terra, e assim o homem foi destituído desse paraíso, né? Então, Deus é bom e ele não poderia criar nada ruim. Então, a gente fala disso, né? Então, se Deus é bom, por que existe o mal? Bom, então nós vamos ver algumas teses filosóficas aqui que vão estar dizendo isso, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Então, primeiro nós vamos ver uma referência aqui em Deuteronômio 29, que diz assim: há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, há coisas que estão no oculto, que Deus não revelou a nós ainda, né? Então, nós temos, né, que nós nos faltamos com essa pergunta o tempo todo, ela vem assolando a humanidade, né? E nós vamos buscar resposta na Bíblia, né? Às vezes, né, nós estamos buscando respostas vãs, né? Mas vamos ver então algumas questões filosóficas a respeito disso, vai falar. Então, primeira questão aí, né, que nós vimos que um filósofo alemão chamado Leibniz, ele escreveu sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Então, aqui ele tentou, né, de todas as formas, desvendar os mistérios do Criador, mas não achou resposta ainda, né? Ele espera que ainda vai estar achando essa resposta, né? Um outro filósofo também, um grande pensador, ele abordou temas como onipotência divina, bondade divina e a maldade humana e a queda do homem e o sofrimento humano. Então, esse aqui é uma questão que já vai estar aproximando ainda mais, né, da bondade de Deus e do mal que existe, né? Então, segundo ele, né, quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas, a finalidade dessa onipotência divina, dessa bondade humana, seria aquela questão de quando a gente está no deserto, né, que a gente começa a dar uma retomada, vai pensando nas nossas ações, nas nossas atitudes, o porquê que eu estou ali. Então, esse pensador, ele crê que Deus, ele nos leva a refletir, né, para que nós possamos fazer uma autoanálise, né, e com isso nós voltemos a Deus.
nos voltemos às coisas boas, nos retomamos, né, as coisas boas e fugimos do engano, das coisas, das práticas, dos erros e toda essa pecaminosidade que é, né, própria do homem. Então, aí ele vai dizer também, ele vem afirmando para nós que as nossas escolhas, ou seja, o livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, que nós não sabemos usufruir dele, é que nos leva para o caminho do mal, né? Para o caminho do mal e do sofrimento, muitas das vezes, né? Então, nós podemos haver vários motivos, né, para o nosso sofrimento. Então, aqui nós vamos ver que pode haver vários motivos para os nossos sofrimentos. Então, um deles seria o quê? As nossas escolhas, né? Ninguém escolhe sofrer. A gente escolhe pensando que vamos, né, que estamos fazendo certo. Mas, quando a gente chega no sofrimento, o Senhor nos leva a crer novamente de que nós fizemos por engano. O Senhor não vai dizer que nós erramos, lembra? Acho que na lição 4 nós falamos disso, que Ele vai perdoar, né? Então, que Ele vai falar assim que a gente pecou porque não sabia, né? Então, assim, são questões, assim, filosóficas, nada propriamente dito certo. São questões que levam o homem a pensar sobre se Deus é bom, porque existe, né, o sofrimento. Então, esse livre-arbítrio que Deus deu para nós, né, nós vimos que Deus, quando Ele criou os anjos dele, Ele deu todo o poder aos anjos, né, Ele deu toda essa liberdade para os anjos, né, e nós sabemos que um deles, né, que um deles se rebelou contra Deus, e foi aí que acreditamos que ele, ao rebelar contra Deus, ele pecou contra Deus, né, e ele trouxe para si o mal, né. Então, como ele foi lançado em terra, né, nós vamos ver que isso acabou, né, Isso acabou com a disseminação do mal na terra, quando a serpente induziu a Eva, né? Então, nós acreditamos que foi uma ação de Satanás ali, e então começou o pecado ali. Então, nós começamos ali os pensamentos maus, as atitudes más, os desejos maus. Então, isso não veio do coração de Deus, mas sim do coração de Lúcifer, né? E nós vamos ver que mesmo com tudo isso, não acabou o plano de salvação para o homem. Deus não desistiu do plano de salvação para o homem, né? Tanto que mais à frente, lá em João 3,16, nós vimos que ele, né, entregou o seu próprio filho, né, em prol da humanidade. Então, nós vamos ver que existe dois tipos de mal, que existe o mal moral e o mal cósmico, né? Ou seja, essa junção aí do mal social, do mal moral, seria o quê? Seriam as nossas atitudes, nossas ações, né? As ações humanas, né? Sem Deus, né? As ações humanas contra aquilo que é pregado por Deus. E o mal cósmico vai estar relacionado aos terremotos, né, aos tsunamis, a toda essa questão que não depende da humanidade, mas sim depende de um fenômeno, né? Nós vamos estar chamando de fenômenos, né? Então, meus amados, nós vamos ver aqui no tópico 1.1 que é essa bondade de Deus, né? Nós podemos usufruir da bondade de Deus, né? E que nós temos que ver esse livre-arbítrio até onde nós somos livres, né? Porque passar de um ponto, a nossa liberdade acaba e nós começamos o quê? A agir por nós mesmos e às vezes, né? E isso não vai trazer um bom resultado para nós, né? Porque Deus, Ele é bom, né? Por natureza.
Não é por vontade, mas é por natureza, para não negar a si mesmo. Então, Deus, por ser bom, não poderia ter criado coisa ruim, não é? Então, nós vamos crer nisso, que se Deus existe, porque existe o mal, porque existiu alguém que se rebelou contra ele, que tinha poderes e que apoderou desses poderes para práticas, né? Práticas contrárias à vontade de Deus. Amém? Então, vamos para o 2:2, que diz que a bondade de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Então, a bondade de Deus, nós já vimos aí anteriormente, né, que a bondade de Deus, ela está atrelada a outros atributos, né, como o amor, a graça e a misericórdia. O amor, porque ele nos amou primeiro, né? Então, nós vimos que Deus, ele nos amou primeiro. Nós vimos que ele tem esse amor incondicional por cada um de nós. A graça é porque ele sempre está nos dando favores imerecidos, né? E a misericórdia é porque ele não aplica a nós, né, o castigo devido, porque senão a gente não suportaria. Então, essa bondade de Deus, ela vai nos permitir, né, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos justiça, que nós tenhamos alegria, né, e tudo que vem de Deus para nós, né, porque a sua bondade o fez amar o mundo, né, nós vimos que a sua bondade fez amar o mundo de tal maneira, né, João 3,16, novamente, estamos aqui citando Deus com a sua bondade, né, dando o seu filho, né? Então, a sua bondade nos transportou para um reino de paz, justiça e alegria, né? Então, gente, Deus tem preparado para nós um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria, de harmonia, né? Então, que tudo isso nos leva a crer nessa bondade de Deus, né? Em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós vamos ver aí 2 tipos de servidão, né? Que é aqueles que servem a morte, né? É o salário do pecado. Como salário é o pecado, né? E nós vamos ver uma outra, que é o resultado da vida eterna, que nós temos como salário imerecido por dádiva de Deus, né? Então, que nós possamos refletir que o único dom que todos nós temos é o dom de ser salvo. Basta acreditar, né? E colocar o Senhor em primeiro lugar, aceitar, né, esse Deus como nosso único Senhor e Salvador. 2.3, nós vamos ver a bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. Olha, que maravilha, que bênção, né? Saber que o Senhor vem com a sua bondade, opera livramentos e provê o necessário. Gente, quantas passagens bíblicas nós podemos ver isso, né? A bondade de Deus, Deus provendo ali, primeiro lá no deserto, né? O Deus provendo ali o alimento, Deus provendo a sombra ali, né? Deus provendo tantas maravilhas, é água na fonte, é o mar que se abre, é os muros que caem. Então, assim, Deus provendo e dando livramento o tempo todo. A gente vê a Bíblia, né? Vem relatando para nós essas maravilhas que Deus opera, não é? Então, nós vamos ver aqui que o Senhor Deus é Ele que tem toda a provisão e todo o livramento, né? Então, Ele vem com a sua bondade e misericórdia. Bom, talvez as situações adversas, né, nos levam até a pensar, né, que os propósitos de Deus, eles não vão acontecer na nossa vida. Mas uma coisa eu quero dizer aqui, né, para os irmãos, né, que nós temos que crer que o Senhor é o Deus provedor, né, que o Senhor é o Deus, né, que não mente, é um Deus que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se estamos em desesperos, estamos em lutas, Ele está ali conosco para nos consolar,
né, nos tirar daquela situação. Pois ele mesmo, né, ele teve tanta misericórdia e tanto amor por nós, que nós vimos que ele mesmo entregou o seu próprio filho por isso, né? E essa bondade do Senhor, ela só vem trazer para nós o quê? Reconciliação, ela vem trazer perdão, ela vem trazer salvação e ela vem trazer vida eterna. Que bênção pensar dessa forma, né? Que o Senhor está sempre trabalhando, né, para nós. Então, amados, cabe a nós considerar todas essas promessas, né? E aceitar esse Deus maravilhoso pela fé, né? A fim de permanecer, né, na bondade que Ele manifesta, né, em seus atributos comunicáveis, que é uma eternidade, ele é eterno, ele é infinito, ele é ilimitado e ele é abundante. Então, que nós possamos aproveitar de tudo isso, usufruir, né? Estamos aqui passando em momentos de tribulação, um momento em que o mundo está assolado por uma doença, né? Mas que o Senhor já tomou as providências, né? Já usou os homens para a criação das vacinas. Ainda não alcançou a todos, mas uma grande maioria já está, né, alcançada. Isso foi a mão do Senhor sobre os homens, né, para criar um ambiente propício, né, um momento propício. É também tempo em que o Senhor está aproveitando para falar, para que nesse deserto muitas pessoas têm voltado realmente para Deus, têm arrependido das coisas que têm feito, né? Então foi momento assim da pessoa fazer uma autoanálise para poder encontrar com o Senhor novamente. Nós acabamos de ver aqui que Ele é um Deus de reconciliação. Então é um momento em que nós, né, temos que nos reconciliar com o Senhor. Nós temos que pedir perdão pelas nossas falhas, né? Porque nós sabemos que todos nós temos o dom da salvação, né? Então, que nós precisamos para ter essa vida eterna somente crer, aceitar e viver, né, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, vamos para o tópico 3, a veracidade de Deus. Fala que a veracidade de Deus é um dos múltiplos aspectos da perfeição divina, pois Deus é ao mesmo tempo veraz e perfeito. Olha, porque Deus é veraz e Deus é perfeito, né? Então, isso nós vamos ver que essa veracidade, essa verdade que faz transparecer, né, a verdade em Deus. E essa veracidade é porque Ele é perfeito, né? Então, 3.1. O Senhor Deus é a própria verdade. Então, aqui nós vamos ver que ao longo da narrativa bíblica manifesta sua veracidade, que é transparecer a verdade que coaduna com a sua fidelidade. Então, as duas estão entrelaçadas, né? Nós vamos ver que tanto a sua verdade quanto a sua fidelidade, elas estão entrelaçadas e formam, né, o caráter de Deus. Então, nós vamos, segundo fala que quando a palavra veracidade é usada com relação a Deus, significa o caráter de Deus inteiro, sem falta. Ou seja, é inalterável. Essa veracidade, ela é inalterável. É o Deus transparente, né? Que mostra toda a sua bondade, toda a sua fidelidade, todo o seu amor, toda a sua justiça, toda a sua misericórdia, né? Então, é esse Deus, né? Então, a veracidade dele, né? Então, nós vamos ver que Deus verdadeiro, real, não fabricado, não imitado. Então, nós vamos ver que Deus é verdadeiro, Deus é veraz, Ele age e fala de acordo com a verdade, e Deus é fiel, é que Ele vai cumprir com todas as suas promessas. Então, tudo que fizeres, né, no reino espiritual, em nome de Deus, não vai depender da gente, vai depender de Deus. Se eu oro e peço em nome de Jesus, a resposta vem dele.
não da minha vontade. 3:2. A verdade de Deus nunca mudará. A verdade de Deus é eterna. Então, Mateus 24:35 vai falar para nós, né? Que céus e terras passarão, mas as minhas palavras, né, não passará até que tudo se cumpra. Então, aqui ele está dando uma certeza para nós que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, né, no tempo de Deus. E que tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. O tempo passa, a hora passa, o minuto passa, a minha vida passa, as coisas passam, mas a palavra de Deus não passa, ela vai permanecer. Amém? Então, 3:3, a verdade e a fidelidade de Deus são inseparáveis. Então, nós já vimos que Deus, ele é imutável, então logo, né, todos os atributos de Deus estão atrelados um no outro, justamente por causa dessa veracidade dele aqui e por causa da fidelidade dele, né? Então, fidelidade é a verdade, né? Elas andam juntas. Ou seja, a verdade é a declaração das coisas como elas são. Deus não mente. Deus só fala a verdade. Fidelidade é o cumprimento exato das suas promessas, né? E dos seus juízos no tempo dele, né? Então, Deus é veraz, ou seja, ele não falha. Deus é fiel, verdadeiro em todas as suas afirmações. Então, vamos para a conclusão, né? Onde nós vamos estar falando que a fidelidade e a bondade de Deus são complementados em nós, ou seja, todos os atributos comunicáveis de Deus, de justiça, bondade, amor, fidelidade, compaixão, né? Tudo Deus ele quer que nós também possamos segui-lo. Amém, amados irmãos?